Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadoras. Boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite ao público aqui presente, especialmente os professores e professoras. Agradeço o carinho. E já informo que, segundo o colocado pelo presidente da Câmara, a previsão de chegada dos nossos secretários é às 21 horas. Então, nós vamos aguardar. Bom, senhor presidente, dando continuidade nas colocações, aproveitando que nós estamos com o público da educação aqui com a gente nessa noite, eu gostaria de falar de algumas proposições apresentadas pela Comissão de Educação, assinada por mim, pelo Gemeu e pelo vereador Belo, que surgiram a partir de diálogos com o Conselho Municipal de Educação. Nós apresentamos um primeiro requerimento, questionando uma série de coisas, e foi negligenciado. A resposta do requerimento veio com omissão de alguns questionamentos, outros incompletos. Eu, enquanto presidente da comissão, fiz o apontamento. Pergunto até ao presidente da Câmara, foi enviado o ofício, Chotô, para que a prefeitura dê complemento nas informações, você sabe? Foi enviado. Porque já não é a primeira vez que isso acontece, que nós recebemos requerimentos faltando questionamentos, e isso é um problema muito sério, a não resposta de requerimentos, a não resposta de questionamentos dessa casa, que pode configurar até uma improbidade administrativa. Espero que essa prática, que ela não continue se repetindo, porque nós aqui estamos enquanto fiscalizadores. Se nós fazemos um requerimento, se elaboramos um requerimento, não é simplesmente para ter um item na pauta, mas sim para exercer o nosso direito de fiscalização, o nosso direito de ter informações, o nosso direito de analisar as políticas públicas e as ações do Poder Executivo. E ele não pode nos negar isso enquanto representantes do povo. E, infelizmente, essa está sendo a prática na Prefeitura. Inclusive, informações centrais, como, por exemplo, a solicitação da a quantidade de cômodos e metragem da casa onde a Secretaria de Educação tinha o plano de transferir a creche Gilda. Um espaço sem qualquer condições para abrigar uma creche, para abrigar 1, 2, 3 salas de aula. Eu já trouxe isso aqui, e essas informações foram negadas a essa Câmara. Foram negadas porque não podem ser mostradas, porque na hora que a gente mostrar a metragem quadrada do quarto que existe naquela casa, vai ficar claro e nítido que aquilo não é um espaço para se colocar criança. Creche não é depósito de criança, não é um lugar onde a gente pode pegar uma casa ou um espaço qualquer sem adequação e colocar essas crianças lá. Nós não estamos aqui para quebrar galho, nós estamos aqui para trabalhar, para educar e para dar uma educação de qualidade, seja por 1 mês, seja por 2 meses, seja até terminar a reforma. Nosso compromisso tem que ser esse e não podemos abrir mão. Então, senhor presidente, uma das coisas que nós estamos requerendo, a comissão, informações referentes a políticas públicas de formação focadas nos requisitos psicoemocionais de professores e servidores da educação de nosso município. Essa é uma solicitação que vem também alinhada com o ofício que nós recebemos do Conselho Municipal de Educação e também com toda a discussão que está sendo feita em relação à questão da violência à escola, da violência contra a escola. Então, é necessário que a nossa rede forme os nossos professores, ofereça discussões, ofereça reflexões e formação para os nossos professores lidarem com esses problemas. Porque se um menino tenta alguma coisa dentro da escola, quem está lá nesse dia a dia não é a polícia. Quem está lá, que vai identificar os problemas que aquela criança enfrenta, as dificuldades que aquela criança enfrenta, é o professor. É ele que está no dia a dia. Então, é preciso que esse professor tenha formação nessa área das habilidades, das questões psicoemocionais, sociais, para lidar com esse problema.
O problema da violência à escola, ele começa dentro da escola. Ele vai ser resolvido de dentro para fora. Só que para que isso ocorra, é preciso que haja investimento. É preciso que haja política pública para resolver esse problema. E aí eu já complemento com a indicação também apresentada pela nossa comissão, para que o senhor prefeito proceda às medidas necessárias, objetivando a implantação de ações e atividades que busquem fortalecer o vínculo entre família e escola, trazendo a comunidade para o espaço escolar. A escola não vai resolver o problema dela colocando um muro de 3 metros de altura, colocando corsentina, colocando qualquer medida que seja nesse sentido físico da segurança. É claro, isso contribui ali em alguma medida para a questão de segurança do patrimônio. Só que o problema da escola, ele está aonde a escola está. Ele está junto com a comunidade escolar. E hoje em Jardinópolis, os professores estão aqui, e não me deixam mentir, qual é a relação que as nossas escolas constroem com a comunidade? Enquanto escola, não na relação que os professores constroem com os pais, os responsáveis dos seus alunos, mas enquanto escola. Qual é o espaço que nós temos? Além das reuniões de pais, qual é o espaço para fortalecer o vínculo e família e escola? Comunidade e escola. A violência à escola, a violência escolar, todos os problemas que vão refletir lá no aluno, ele está fora do muro também. Só que ele não entra por cima, ele entra pelo portão, ele entra com aquele aluno, com aquela aluna, que muitas vezes está sofrendo violência em casa, que muitas vezes está passando por problemas socioeconômicos. E é esse problema que nós precisamos encarar. E para isso nós precisamos dessas políticas, nós precisamos de ações que façam o fortalecimento do vínculo entre comunidade e escola. E posteriormente, no momento da discussão com os secretários, eu vou entrar nisso, mas a gente não pode falar do fortalecimento do vínculo família, comunidade e escola se a gente não falar da gestão democrática. A gente quer o pai na escola, a gente quer a mãe na escola, a comunidade na escola. Nós temos, então, que fazer com que eles sejam também protagonistas nesse processo, junto com vocês, professores. Os conselhos de escola, como estão os conselhos de escola nas nossas escolas? Qual o papel? Quantas discussões foram feitas pelos conselhos de escola durante toda essa crise que nós tivemos da segurança escolar? A nossa Secretaria de Educação precisa mudar 180 graus a política dela em relação à comunidade escolar, e isso começa pela gestão democrática. A comunidade precisa ter voz, os professores precisam participar do debate, das definições pedagógicas, do rumo da escola. Nós temos que responder uma pergunta: qual escola nós queremos? Nós precisamos responder outra pergunta: qual cidadão nós vamos formar? E a resposta para essa pergunta não vai sair daqui dessa casa. A resposta para essa pergunta não vai sair da CEMED. A resposta para essa pergunta, ela precisa sair de dentro da escola, de mãos dadas com a comunidade escolar. O diretor, ele precisa representar esse projeto, essa ideia, esse vínculo. Assim nós vamos conseguir mudar essa relação. Assim nós vamos conseguir enfrentar o problema da violência à escola. Porque vocês, professores, mais do que ninguém, sabem da necessidade que é ter a família envolvida no processo de aprendizagem. E a diferença entre processos onde a família participa e onde ela não participa. Só que a secretaria, a prefeitura, ela precisa enxergar isso e ela precisa tomar medidas efetivas para mudar isso. Dando continuidade, senhor presidente, ainda sobre a questão da educação, outro ponto que eu vou colocar, repetidamente, que também farei na questão junto aos secretários, é a figura
do coordenador pedagógico. Nós não podemos mais aceitar essa situação. Se vai vir projeto de lei para essa casa mudando o piso, tem que vir imediatamente junto com ele, criando o cargo do coordenador pedagógico, para que se comece a contratação desse profissional. Perguntem aos professores que aí estão, quem é que faz a formação deles no dia a dia da escola? O diretor, que tem que se desdobrar, e que também não tem todo o tempo de formação que um coordenador tem disponível para elaborar, para construir, para acompanhar o professor dentro da sala de aula, para apoiar o professor. Nós estamos indo para 2 anos e meio de gestão, e a prefeitura insiste em condenar as nossas crianças. Não adianta ter preocupação com o Fundeb. Não adianta comprar material, apostila para o Maternal 2. Isso tudo é perfumaria. Porque nós não temos o básico. Nós não temos um profissional de formação dentro da escola. Nós não vamos resolver o problema da segurança, nós não vamos resolver o problema do racismo, do bullying, de nada disso, se nós não tivermos uma escola que funcione minimamente como escola. Porque nem as estruturas nós temos. Quantas gambiarras já não mostrei aqui, por exemplo? Sala de aula feita no meio de um pátio, sem janela. São essas as condições de trabalho, local de trabalho dos professores e das professoras da nossa cidade. E que até hoje ainda não tiveram direito ao piso. Que mais uma vez estão aqui, pela 2ª vez na nossa legislatura, para reivindicar aquilo que é direito desde 2008. Quantos anos e anos de atraso? Em 2021, de forma quase que inocente, celebramos todos aqui nesse plenário que o piso começaria a ser pago. E assim foi, por 6 meses. Logo em seguida, a prefeitura faz o seu malabarismo judicial para negar o pagamento desse direito. E estamos nós aqui, de novo, nessa luta. Então, até quando? E eu tenho conversado com os professores e dito, essa é apenas mais uma luta. É uma luta fundamental, mas ela não vai acabar hoje, ela não vai acabar no dia que o projeto for aprovado, ela não vai acabar no dia que o olerite sair com o valor do piso. Porque nós temos problemas fundamentais que ainda precisam ser encarados na nossa educação. Nós temos que encarar a questão do coordenador, a questão da gestão democrática, que é lei e precisa ser cumprida, a questão da estrutura das escolas. Nós precisamos unir forças para que Jardinópolis tenha um sistema municipal de ensino, um sistema próprio, com supervisor próprio, efetivo, concursado. Eu falo, hoje na Secretaria de Educação, quantos cargos nós temos efetivos para pensar, para trabalhar a política pedagógica, a política educacional? Se muda o prefeito pode simplesmente, no estalar de dedos, desmontar toda a Secretaria de Educação. Esse é o nível do nosso amadorismo em relação à estrutura da educação nesse município. Então, é preciso que as medidas sejam tomadas. E a nossa luta, ela está apenas começando, continuando, e ela está longe de ter fim. Porque enquanto nós tivermos os problemas que vocês, melhores do que nós, sabem que acontecem dentro da sala de aula, que acontecem no chão da escola, nós não podemos e nós não vamos descansar até que nós tenhamos uma educação que seja pública, de qualidade, gratuita e para todos e para todas. E quando eu digo isso, uma educação para todos, é uma educação inclusiva para o surdo, para o cego, para quem tem deficiência intelectual, para os autistas. É essa a educação para todos. Uma educação que forme cidadãos, como o Chotô colocou muito bem, que seja antirracista, que a gente consiga superar tantas feridas abertas que estão na nossa sociedade e que o remédio passa pela escola. Então, senhor presidente, espero que os secretários cheguem, afinal,
já era para estar aqui, né? Pela primeira vez, desde que eu estou como vereador, foi invertida a pauta em relação à convocação, que sempre é no começo. Então, que sigamos firmes aí, aguardando a chegada dos secretários e continuando em cada um e cada uma nas lutas que nós temos pela frente. Obrigado, senhor presidente.